Olá a todos os ouvintes, todos os inscritos no canal Prosas Sociológicas. A gente pede a todos para curtir, compartilhar e levar esse canal para quem gosta desses temas, referente à filosofia, ciências humanas e especialmente sociologia. E semana passada a gente começou a estudar Durkheim e interrompemos exatamente quando íamos conversar sobre o pensamento de Durkheim. E aí, Zé, qual que era o pensamento de Durkheim sobre a sociedade? Pois é, esse ponto, Jomar, é o conceito talvez inaugural do Durkheim, porque, só para lembrar, ele foi o primeiro professor de sociologia e, obviamente, a sociedade é o campo de estudo da sociologia. Então, a primeira coisa que ele, digamos assim, esforço que o Durkheim vai fazer uma definição sociológica da sociedade. Eu vou destacar algumas coisas. Primeira seria o seguinte: o Durkheim é um sociocrata. Ele se assume enquanto tal. Quer dizer, o que é um sociocrata, o que é a sociocracia? Se a gente pegar a etimologia da palavra, cracia é poder, sócio é sociedade. Então, sociocracia seria o poder da sociedade. Aí você pergunta sobre quem? Porque quando você tem poder da sociedade sobre o Estado, você tem democracia. Uhum. Quando você tem o domínio de um grupo sobre o Estado, você tem uma aristocracia. Uhum. O Durkheim está pensando no conceito de sociocracia. O que significa sociocracia? Do ponto de vista etimológico, significa o poder da sociedade sobre o indivíduo. É o que eu imaginei. Mas o que é isso, do ponto de vista assim, sociológico? Ele vai dizer o seguinte: a sociedade ela é uma realidade objetiva. O que significa objetiva? Ela existe. Quando você nasceu, isso aconteceu comigo também, com seu pai, com seu avô, segundo Durkheim, até com Robinson Crusoe, isso aconteceu. Quando você nasceu, a sociedade já existia. Portanto, a sociedade, segundo Durkheim, ela é anterior Ao indivíduo. Isso, depois a gente vai falar, talvez no próximo programa, isso coloca o Durkheim em rota de colisão com os contratualistas. Porque a ideia do Hobbes, do Locke, do Rousseau, que são os contratualistas, é a ideia de que os indivíduos criam a sociedade. É verdade, através de um fazem contrato. Um pacto. Durkheim vai dizer o seguinte para os contratualistas: vocês têm aí uma cópia do contrato? Não, não tem. Alguém... Não, então vamos parar com essa conversa, isso é ficção. Porque o que se observa, o que é uma fato... teoria que não se acha na realidade. O fato é que quando você nasce, a sociedade... Já existe. E você vai morrer. Eu também, até não queria nem que você morresse, mas a gente vai morrer. E o Durkheim vai dizer: a sociedade vai continuar existindo. É daí aquela frase, Zé, que os mortos comandam os vivos? Não. Essa é a ideia ela até tem a ver com isso. Talvez isso até seja uma das, sei lá, umas contribuições do Comte que o Durkheim apropria. Só que o Durkheim vai chamar a atenção é o seguinte: olha, quando você nasce, você é todo frágil, você é um bebê. Depois você vai passar pela infância, você não tem capacidade de oferecer resistência, você é frágil. Isso, e a sociedade é forte. Vai te socializar. A sociedade ela já está estabelecida, ela vai te socializar, o que significa o seguinte: a socialização não é a entrada do indivíduo na sociedade, é o contrário. É a sociedade a entrada da sociedade no indivíduo. Hoje seria mais ou menos utilizada a palavra aculturação, seria isso? Não, a antropologia ela vai lidar com a ideia que é semelhante de endoculturação. Porque, digamos, o objeto da antropologia é a cultura,
que também antecede ao indivíduo. Certo. Então, a endoculturação é o processo, digamos, de introjetar a cultura no indivíduo. O que o Durkheim está chamando a atenção é para a socialização. Então, veja bem, a sociedade ela é anterior ao indivíduo, ela é posterior ao indivíduo. O indivíduo morre, a sociedade vai continuar existindo. A sociedade ela é exterior ao indivíduo. Só o fato dela ser anterior já dá a ela uma existência própria. E ela é exterior. E além de ser exterior, ela vai se interiorizar. Isso é o que você chamou da socialização, que é outro conceito do Durkheim. Então, essa socialização, essa anterioridade, essa exterioridade, ao mesmo tempo, essa interiorização da sociedade, essa introjeção da sociedade, é que define a capacidade que a sociedade tem de coerção. Esse é outro conceito fundamental do Durkheim. Coerção. O que significa coerção? É algo mais ou menos assim. As suas crenças não são suas. Você não é o inventor das suas crenças. A sua moral não é sua. A sua moral não é sua. A sua crença já existia antes de você. Os seus medos, os seus preconceitos, nem as suas metas, os seus sonhos não são seus. Durkheim, a ideia dele é o seguinte: o indivíduo, Jomar, ou a consciência individual, Durkheim vai pensar em duas consciências. Há uma consciência individual e uma consciência coletiva. A consciência coletiva antecede. E, segundo ele, a consciência individual ela não passa de um depósito, um almoxarifado. Claro que ele não usa essas palavras, eu estou dizendo para explicar a finalidade didática, mas é como se a consciência individual fosse um depósito da consciência coletiva. Está vendo? Isso potencializa o poder de coerção da sociedade, porque ela não te controla de fora para dentro. Também controla. Mas ela tenta te controlar de dentro. Ela se aloja dentro de você para que a sua consciência individual seja um reflexo da consciência coletiva. Segundo o Durkheim, isso vai dificultar, e ele tem razão nesse ponto. Você tem opositores ao governo, você tem opositores até ao Estado, mas são muito raros os movimentos de oposição social. Não há oposição à sociedade. Isso que o Durkheim vai chamar de sociocracia. Tá vendo? Ele é um sociocrata nesse sentido. É inútil ao indivíduo resistir à sociedade. A sociedade ela não tolera essa resistência. Ele vai pensar também, e aí ele pensa com a cabeça de antropólogo. Lembra que o antropólogo, lá do 19, era um especialista no primitivo, no pré-moderno. E a sociologia é o contrário. É o especialista no moderno, no industrial, no presente. E muito do pensamento do Durkheim sociológico vai ser resultado, o tempo todo ele vai se esforçar para compreender o moderno, o industrial, o presente, fazendo comparações com o passado. Então, por exemplo, ele identifica dois tipos de sociedade. Uma que ele conheceu como antropólogo, ele chama de sociedade simples. O que é uma sociedade simples? São as microcoletividades do passado, as pequenas coletividades. A tribo, a aldeia, ou então a pequena cidade. São as comunidades regidas pela tradição, pela moral. Tá vendo? O governo
O Weber vai chamar isso de comunidade. São grupos unidos pelo sentimento, ou então por valores, em geral rurais. O urbano é moderno. Nessas sociedades simples, havia, segundo Durkheim, uma prevalência da consciência coletiva sobre as consciências individuais. Ou seja, não havia consciências individuais. O que havia era uma consciência coletiva. E nessa sociedade simples, nós vamos tratar disso nos programas seguintes, havia o que o Durkheim chama de solidariedade mecânica. Depois ele vai contrapor com o conceito de solidariedade orgânica. Está vendo que ele está pensando com conceitos da física, da biologia? Todas as ciências, né? No século XIX elas vão pegar, né? Porque só uma pequena explicação, porque essas ciências tiveram muito sucesso, né? No programa anterior você falou lá do século, das inovações tecnológicas, científicas, né? E isso foi graças principalmente à física, né? À química, etc. Então, quer dizer, as ciências humanas vieram imitando. Isso. Agora, eu te dei uma interrompida, eu vou te pedir para você continuar, mas é porque é tão interessante que a gente acaba, por exemplo, eu acabo esquecendo de falar do nosso patrocinador. Então, eu tenho que falar aqui, né? O nosso patrocinador é o grupo de estudo, Grupo GEC, Grupo Educação, Ética e Cidadania, e esse mês ele está lançando a nossa plataforma de cursos à distância. Então, por favor, conheçam lá, divulguem para nós, além de divulgar esse canal, é claro, divulgar também ead.gec.org.br e veja lá se tem algum curso que te interesse fazer. E para voltar ao tema, Zé Geraldo, você falou aí, não teve chance, mas eu gostaria talvez de dar um passo para trás. Quando você falou lá da sociocracia, né, que é esse poder da sociedade sobre o indivíduo, e falou muitas vezes da consciência individual como um depósito da consciência coletiva, eu lembrei, né, que talvez Durkheim tenha lido um pouco de Marx, e eu queria que você fizesse uma relação, né, sobre essa ideia de coerção da sociedade, né, sobre o indivíduo, né, sociocracia, com a ideia de ideologia, né, do Marx, que a gente viu umas semanas para trás aí, e além da ideologia, a questão da inconsciência, né? Esqueci o termo. Alienação? Alienação de Marx. Quer dizer que até a sociocracia com relação à alienação proposta por Marx, que talvez tenham ali vivido junto, escrito ali, um tenha conhecimento do outro, não sei. Uma diferença fundamental do Marx para o Durkheim, e aí não tem, digamos assim, absolutamente nada nos dois que a gente possa dizer semelhante. A gente pode até pensar, por exemplo, será que ideologia lembra consciência coletiva? Acho que não. Primeira coisa que em Marx a ideia de ideologia está associada a uma classe. Verdade. Não há no pensamento de Durkheim classes. Ele não pensa, ele não vê. Durkheim está olhando para a mesma sociedade que Marx olhava. Só que Marx olhava para essa sociedade e via uma sociedade capitalista. Ele via burguesia, ele via proletariado, ele via exploração, ele via dominação e ele via a dominação ideológica também. Inclusive a dominação ideológica, isso é Marx. De uma classe. A dominação ideológica como justificativa da dominação real, como justificativa da exploração. Quando o Durkheim fala de consciência coletiva, ele está falando coletiva. Está vendo? Ele está pensando na consciência da sociedade. Como um todo. Exatamente. Então, veja bem, só que isso é na sociedade simples. O que estava acontecendo na época do Durkheim era uma complexação da sociedade. A sociedade estava deixando a humanidade estava deixando de viver em pequenas
em microcoletividades, em comunidades, estava se tornando urbana. Só para lembrar que em 1800 nós estávamos próximos do primeiro bilhão. Em 1930 a gente dobrou. Então, nesse período aí do Durkheim, há um crescimento populacional significativo e, além de crescimento, esse crescimento está se concentrando. O urbano é uma cidade antiga, mas o urbano é dessa época. E então o Durkheim está pensando isso. É hora de pensar agora as macrocoletividades, as sociedades industriais, urbanas, onde nelas a consciência coletiva vai perder a capacidade de controlar as consciências individuais. Então ele vai dizer o seguinte: se lá no passado, então se até a era industrial, o que havia era uma coerção moral, esse controle sobre a consciência do indivíduo, a partir da complexação da sociedade, quando a sociedade torna-se complexa, e essa complexação implica em duas coisas: volume e densidade. Isso é a expressão do Durkheim. Volume, aumentar a quantidade, e densidade, aumentar a concentração. Isso cria, na linguagem dele, a sociedade complexa. A consciência coletiva já não controla mais a consciência individual. E esse era o desespero dele. Era preciso inventar novos mecanismos de controle social. Porque, para ele, o controle social é bom para o indivíduo. Porque, segundo ele, sem coerção não há coesão. Muito bom, Zé. Vou ter que te cortar de novo, infelizmente, porque essa ideia, o desenvolvimento dessa ideia aí, que tem a ver com o indivíduo, a coerção individual, o que é bom para o indivíduo, como Durkheim vê o indivíduo, nós vamos ficar para a semana que vem. E vamos deixar esse gostinho aí, o pessoal esperando semana que vem para o próximo programa. Então, até semana que vem. Obrigado, Zé. Obrigado, ouvintes. Não esqueçam de compartilhar o nosso canal e mandar para todos os seus amigos que gostam desses temas. Muito obrigado.